Olá, boa tarde. Hoje a gente vai fazer nosso segundo dia de bate-papo aqui na live. E hoje vai ser com a professora Graça, ela que vai falar um pouquinho com a gente sobre delivery, né? E esse momento da pandemia. E só estou esperando ela entrar aqui para a gente poder iniciar então o nosso assunto. Lembrando que a gente está fazendo a nossa live toda terça-feira, né, nesse horário das 17 horas. Deixa eu só aguardar aqui só um pouquinho. Tô vendo aí o pessoal chegando. Maristela tá aí já. Alan. Deixa eu procurar a Graça aqui que ela já deve estar por aqui. Eu não tô achando. Clarissa também tá aí. Agora a Graça entrou. A Bruna da UniTV também tá aqui. Obrigada, Bruna, por você poder participar com a gente. A UniTV vai fazer a transmissão ao vivo pelo. Interessante também que hoje a gente vai estar ao vivo lá pelo YouTube da UniTV. Oi, Graça. Olá, Manu, tudo bem, Manela? Tudo bom? Que bom Parece que a te gente ver não se vê aqui. tem muito tempo, né? É, exatamente há 3 minutos atrás, né? Ah, Praticamente a obrigada. tarde toda. Mas é sempre um prazer estarmos juntas. É sempre um prazer, sempre é muito bom a gente nessa convivência, mesmo que à distância, né? É sempre muito É, bom. é Então, bom que Graça, nós estamos nos conhecendo bastante, né? é verdade, a gente acaba se conhecendo até mais, É, né? Nessa é. convivência. O pessoal já está entrando aí na nossa live. Eu já até falei um pouquinho aqui que a gente está fazendo esse bate-papo toda terça-feira, agora, às 17 horas. E a Bruna, da UniTV, ela está aqui, então ela vai fazer essa transmissão da live ao vivo pelo YouTube. E se ela até ela falou, né, que vai fazer essa gravação, acho que já pode começar essa gravação que a gente já vai começar a, né, os nossos assuntos aqui. É, e aí, Graça, se você puder fazer uma apresentação até do assunto, sua apresentação também, acho que é interessante, né? Porque às vezes tem pessoas que ainda não te conhecem, então pode ficar à vontade. Obrigada. Né, a gente está com essa parceria. Só lembrando que a Graça é a coordenadora do projeto Práticas Alimentares Saudáveis, né? E que idealizou, na verdade, todo esse projeto que depois que eu entrei na UF, eu abracei também, né? Sou muito grata e sou muito feliz também por participar desse projeto. Então, fica à vontade, Graça. Obrigado, Manu. É uma maravilha também trabalhar com uma profissional tão competente assim como você. E assim, e nós estabelecemos essa sintonia muito rápido, né? Então é muito. Foi. Tem esse amor também pela docência, pela área de alimentação coletiva, pelo ensino, extensão. Então, eu sou professora Maria das Graças Gomes de Azevedo Medeiros, sou professora da Faculdade de Nutrição
da Universidade Federal Fluminense e tenho como responsabilidade as disciplinas de higiene na produção de alimentos e alimentação para a coletividade 2, com quem eu divido também com a professora Rosiane, e faço a supervisão de estágio, mas assim, eu sempre trabalhei na área de alimentação coletiva, amo essa área de conhecimento, né, que é a área que trata mesmo da produção de alimentos em pequena escala, em larga escala, mas que tem como objetivo essa produção e fornecimento de preparações alimentares, de refeições para a população de uma maneira geral, né, de criança até idosos. E a ideia desse projeto surgiu como um projeto de comunicação com a sociedade, né? Porque às vezes na academia a gente fala mais difícil, né? A gente tem tantas pesquisas, tantos projetos, e nem sempre isso chega ao público de uma forma fácil, né? Então, a ideia do projeto, né, que foi uma mídia digital onde a gente pudesse passar essas informações, transmitir essas informações. E agora, com a pandemia, a professora Manuela deu a ideia de nós também fazermos isso de uma forma mais interativa, né, através das lives. Então, assim, isso para a gente, assim, é bem novo, né, mas é muito legal também, assim, esse desafio de poder fazer essa interlocução dessa forma, né. E o objetivo desse encontro de hoje é falar um pouco sobre a produção de alimentos nesse momento que nós estamos vivendo, e a gente resolveu focar hoje na questão do delivery, né? Porque nós vimos também que existia esse interesse. Nós temos um trabalho também muito bacana junto com a Vigilância Sanitária de Niterói. Na semana passada, a Jane, que é sanitarista da Vigilância de Niterói, ela participou da live. E nós temos também a Casa do Artesão, a coordenadora é Cláudia Azevedo, e nós temos também a Universidade Anhanguera, né, o curso de nutrição da Universidade Anhanguera, a coordenadora é Edna. Então, assim, nós temos a Manuela, a professora Maristela Lourenço, também, que vai estar também numa live mais adiante. Temos a Muriel, que é nutricionista técnica da faculdade, e a gente faz um trabalho também com os artesãos e ambulantes de alimentos de Niterói. E essa live também é para isso, é para falar com essa comunidade. Nós fizemos uma pesquisa, um levantamento para saber qual era a necessidade de conhecimento que eles tinham nesse momento, uma forma também de fazer essa prestação de serviço para a população de uma maneira geral, né? Essa comunidade aqui, que é a cidade de Niterói, né? Onde a universidade se encontra, então também um retorno para esse público. E surgiu, assim, nós recebemos muitas respostas de que seria interessante abordar determinados temas, e esse tema é um dos temas que apareceu no levantamento que nós fizemos. Então, nós vamos falar, né, sobre as práticas alimentares, mas no sistema de delivery. Isso aí. E aí, Graça, eu queria saber de você, assim, que você pudesse falar um pouquinho sobre o que são essas doenças transmitidas por alimentos, né? E pensando aqui no momento que a gente se encontra, né, com esses casos de Covid-19, né, por que a Covid-19 ela não é considerada uma doença transmitida por alimentos? Se você pudesse falar isso um pouquinho para a gente. Então, as doenças alimentares, elas são uma preocupação quando a gente pensa em produção de refeições, seja na forma doméstica, ou na forma artesanal, ou na industrial, né? Aí a industrial a gente pensa o comércio de uma maneira geral, né? Os restaurantes, lanchonetes, quiosques, e o institucional também, né? O restaurante da universidade, da escola, a cozinha da creche. Então, assim, a gente tem vários segmentos. O que é a doença alimentar? A doença alimentar é aquela doença que a pessoa vai desenvolver, né, vai contrair
quando ela come um alimento que ele está contaminado. Então, normalmente, o que vai causar, assim, os micro-organismos, que são esses seres, né, invisíveis, que causam a doença alimentar, é muito mais comum que eles sejam bactérias, né? A gente tem alguns fungos também, porque produzem uma substância tóxica. A gente tem também micro-organismos, a gente tem os parasitas também, né? Que causam doenças, e nós temos até dois vírus bastante comuns, que é o rotavírus e o noravírus, que normalmente é transmitido pela água, mas é transmitido pela água. Diferente do Covid-19, que é um vírus, e ele não é considerado como um micro-organismo causador de doença alimentar. Por quê? Porque ele não se multiplica no alimento. O alimento não é uma forma de multiplicação desse vírus. As bactérias, sim, os fungos, sim, eles usam os alimentos, os nutrientes que existem nesses alimentos, para multiplicarem-se e, dessa forma, causar doença. E muitas vezes você come um alimento contaminado, ele não tem alteração nenhuma de cor, de sabor, às vezes não tem alteração de odor, e você come e você vai ter uma gastroenterite, você vai ter uma infecção, um quadro infeccioso qualquer. Mas é diferente do vírus, né? O vírus, ele pode até contaminar esse alimento, mas ele não se multiplica ali. A gente vai falar isso um pouco mais lá na frente. Então, mas não existe, eu também queria deixar isso claro, assim, sublinhar isso. Não existem evidências de que o alimento transmita o vírus. Mas a gente vai ter que ter alguns cuidados nesse momento, quando a gente fala nas formas de transmissão. Assim, para quem trabalha com alimento, né, qual é o risco, né? O que a pessoa precisa ter, quais são os cuidados, na verdade, que essas pessoas que trabalham com os alimentos precisam ter, né, para evitar, por exemplo, algum tipo de contaminação, né, até mesmo pelo coronavírus? Então, aí a gente começa a entrar nesse segmento da alimentação e as implicações desse vírus, né? Um vírus que os pesquisadores, eles estão estudando, ainda nós temos muito que aprender sobre esse micro-organismo, porque, assim, a cada pesquisa, né, de acordo também com o tempo, então a gente vai vendo e a gente vai descobrindo coisas novas. Mas, assim, o que é importante quando a gente fala do vírus, do Covid-19, vamos falar especificamente dele, né, e manipuladores de alimentos, né? Quais são os cuidados? Bom, o homem, ele pode albergar um micro-organismo, então, assim, ele pode carregar micro-organismo em várias partes do corpo. E é dessa forma, muitas vezes, que a doença alimentar, ela é transmitida, porque o veículo é o homem, é o manipulador de alimentos. Então, uma coisa que eu queria falar, que é importante, é que dentro da área de produção, em relação aos cuidados, a gente precisa manter, né? Manter o que já existia, que estava nas resoluções, a gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente, mas a transmissibilidade desse vírus é o que vai causar um maior impacto. Então, a gente está falando de um vírus que ele é transmitido de uma maneira muito fácil, né? Ele é transmitido pessoa a pessoa, né? Fortemente, é a forma de transmissão mais importante, mas nós temos também a transmissão pessoa, superfície, e eu botaria pessoa. Então, imagina assim na cabeça de vocês, pessoa, superfície, pessoa. Por quê? Uma pessoa contaminada contamina uma superfície, uma outra pessoa que não está contaminada toca aquela superfície, mete a mão na boca, nos olhos, no nariz, e ela vai se contaminar. Então, por isso, pessoa, superfície, pessoa. Então, aonde é que o homem carrega esse vírus, contém esse vírus, né? Normalmente na parte nasal, mas bem interna. Então, não é na superfície aqui do nariz, é lá dentro, na parte posterior, e na garganta, bem lá no fundo da garganta, lá perto das amígdalas, naquela parte bem posterior. Por isso que o exame que é feito com suave, a introdução do suave
tem uma penetração bem grande, que é para poder coletar o material lá de trás. Então, o homem, ele, quando ele é contaminado, ele normalmente é contaminado dessa forma, pelas vias aéreas superiores e pela boca. E é dessa forma que ele se transforma também em um transmissor. Então, aí é que entra a grande preocupação com o manipulador de alimentos. Porque o manipulador de alimentos, como qualquer um de nós, ele é uma pessoa que ele pode ser infectado e ele pode se tornar um transmissor. E quando a gente fala de produção de alimentos, a gente está falando de pessoas que trabalham em ambientes que às vezes não são grandes, não são bem ventilados, você trabalha até com uma temperatura bastante elevada, tem um risco de uma proximidade muito grande, muitas vezes em uma condição de calor que é maior do que normalmente a gente tem no ambiente interno, e você tem o risco da contaminação entre as pessoas de uma maneira muito facilitada. E sem contar que o manipulador de alimentos, ele está trabalhando com alimentos. Então, ele pode meter a mão na boca, meter a mão no nariz, meter a mão em uma superfície, em uma faca, em uma bancada, até mesmo no alimento, aí a gente vai falar isso mais lá na frente, um pouco, e dessa forma ele transferir esse vírus que está nessa região do corpo dele para essas superfícies e para outras pessoas. É por isso que existe uma grande preocupação com a questão da abertura dos restaurantes, por exemplo, né? Por que isso é tão complexo, né? Porque você tem vários fatores que comprometem muito e que possibilitam, muitas vezes, essa transferência também. Agora, isso na comida transportada, que é o que a gente está vendo aqui hoje no delivery, para quem trabalha lá dentro da área de produção, é essa preocupação. E a gente aqui ainda tem os entregadores também. Então, assim, a saúde do trabalhador é uma preocupação nossa. Então, quando se fala, não vai abrir um restaurante logo, isso é a última coisa prevista, é porque essas áreas são muito complexas, né? A gente tem um risco de transmissão muito grande. E assim, foi uma coisa que você falou, né? Às vezes as pessoas, elas podem apresentar o vírus, né? Mas elas não apresentam os sintomas. Então a gente não sabe se aquela pessoa está contaminada ou não, e a gente ainda não tem testagem para toda a população, né? Então é muito complicado realmente pensar na abertura desses serviços sem ter a testagem para todo mundo, né? Sem saber se aquela pessoa ela pode transmitir o vírus ou não em algum momento ali da produção, né? Manu, você falou uma coisa super importante, assim, queria sublinhar isso que você falou, que é o risco da pessoa ser assintomática. Então, assim, nem todo mundo, né, vai desenvolver a infecção como dentro daquele padrão que a gente habitualmente ouve, né? A pessoa tem coriza, tosse, espirra, tem febre, tem dores no corpo, tem um quadro respiratório importante. Então, hoje em dia, o que as pesquisas já estão mostrando, né? Que muitas vezes a pessoa é assintomática, né? Ela não faz esse quadro característico da doença, mas ela é um portador. E esse é o risco. Aliás, esse é sempre o risco quando a gente pensa nas infecções e nas doenças infecto-contagiosas. Porque a gente tem o Covid, né? Mas a gente tem outras doenças infecto-contagiosas que são importantes e que são preocupantes, por exemplo, quando a gente trabalha dentro da área de produção de refeições. Então, assim, para a gente, a preocupação dessas doenças infecto-contagiosas é muito grande. A gente tem uma a mais dentro desse contexto, com essa rapidez de infecção e com risco dessa assintomatologia, né?
E uma coisa que eu queria chamar a atenção, assim, para as pessoas que às vezes ficam com dúvida em relação à questão da sintomatologia, é porque a manifestação clínica dessa doença, ela é diferente nas pessoas. Então, assim, a gente não tem um padrão, né? Então, quando a gente hoje ouve falar, por exemplo, né, dessa imunidade de rebanho que é comentada, então, assim, todo mundo tem que ter contato para se contaminar. Não, não é assim. Que algumas pessoas vão ficar Reagir. infectados e vão ter uma reação, outras vão ter uma gravidade. Nós sabemos que o que é característico do Covid? Muitas vezes a necessidade do tratamento de saúde é aquele tratamento intensivo. Você precisa do hospital, você precisa ficar hospitalizado, muitas vezes precisa do CTI, da UTI. Então, assim, é um risco porque não é uma coisa simples, né? Não é uma doença que seja simples, né? As pessoas podem reagir diferente, com um grau de gravidade diferente também. Sim, sim. E assim, para você, quais seriam os pontos críticos dentro lá da cozinha, né, que as pessoas precisam pensar quando pensa nessa questão da produção e para evitar ao máximo que ocorra essa transmissão entre as pessoas, enfim, né, dentro desse ambiente de cozinha? Para você, quais seriam esses pontos críticos? Esse é o grande desafio, né? Porque dentro da área de produção, nós temos várias etapas dentro dessa cadeia produtiva. Então, o que é uma cadeia produtiva? São todas as etapas de um processo produtivo até que um alimento fique pronto para o consumo. E ele começa o quê? Com a chegada do gênero alimentício na unidade. Aquilo é armazenado, depois vai para a área de pré-preparo, onde as coisas são pré-preparadas, como na casa da gente, né? Para aquele pequeno produtor que está aí acompanhando, né? É isso, ali é onde você vai descascar, você vai limpar, você vai pré-preparar as coisas, depois você prepara, que é a finalização, e depois o armazenamento para a posterior entrega disso ou o serviço dessa refeição a alguém. Então, nós temos várias etapas. Quais são as etapas que eu como profissional de saúde, nutricionista, também gestora, que já fui de restaurante? O primeiro ponto a ser observado é a recepção de mercadorias, porque a gente sabe que o Covid, porque aqui a gente está falando do Covid, eu quero deixar isso bem claro, né? Então, nós sabemos que o Covid, quando ele é transmitido para uma superfície, então, assim, a pessoa tosse, a pessoa espirra, a pessoa mete a mão na boca e mete a mão na superfície, então ela pode transmitir o vírus dessa forma. E aquela pessoa que vem na sequência, ao meter a mão naquela embalagem e aquela embalagem estiver contaminada, e se ela meter na mão da boca, no nariz, nos olhos, ela pode se contaminar. Mas uma coisa que eu queria deixar assim claro em relação a isso, é porque também não é tão fácil assim, né? Mas existem estudos, teve um estudo específico que foi feito, né, do tempo da permanência desse vírus na forma viável, então, assim, que ele pode ainda provocar doença, ainda pode infectar alguém. Ele permaneceu até alguns dias em algumas superfícies. Então, assim, nós sabemos disso. Então, como profissionais de saúde, a gente precisa o quê? Cuidar da segurança das pessoas que vão, da segurança de saúde, da segurança sanitária das pessoas que vão consumir aquele produto. E a gente sabe que a embalagem, né, os objetos de uma maneira geral, os gêneros alimentícios, eles são muito manuseados no processo da entrega, da comercialização, do transporte, da chegada. Então, aqui é a primeira preocupação. Como é que eu vou higienizar as embalagens? Em casa, eu estou higienizando todas as embalagens que eu recebo, mas isso são poucas embalagens. Agora, e numa cozinha industrial? Aí pode ser que tenha aí algum produtor que pense, e como é que eu faço? Então, quer dizer que numa cozinha que produza 2.000 refeições, eu vou limpar todas as embalagens quando elas chegam? Imagina. Existem até dispositivos que fazem isso, mas normalmente não é o que a gente vai encontrar. E para aquele pequeno que está produzindo em casa e que está vendendo, como é que ele vai fazer?
Se você compra mercadoria em volumes pequenos e você tem como fazer essa higienização da embalagem, não é nem higienização, é desinfecção. Porque higienização é quando a gente tem a limpeza, que é retirada de resíduos daquela embalagem, como pó, outras coisas orgânicas ou impurezas, e a gente tem a sanitização, que é a desinfecção, que é a redução da carga microbiana naquela embalagem, que são aqueles micro-organismos, os bichinhos que vão causar doença. Então, quando eu tenho um serviço de delivery, eu posso fazer essa limpeza, essa desinfecção? Ótimo, faça. Mas eu não tenho. Como que eu faço? Eu tenho um volume muito grande. Não, então você tem que receber essa mercadoria, ela vai ter que ficar condicionada em um lugar reservado, longe da área de produção, longe que eu falo, assim, em um ambiente fechado. E a pessoa que entrar lá dentro para pegar essa mercadoria, ela vai ter que ter todo o cuidado com as mãos e com a proteção que ela vai botar. Nesse momento tem que ser assim. E antes dela entrar com esse produto dentro da cozinha, ela tem que fazer essa desinfecção da embalagem. Então, aí, você que é produtor pequeno, do delivery, né, do hambúrguer, do salgado, do bolo, e que está fazendo isso em casa, você vai ter que ter um espaço pensado aí na sua área para desinfetar essa embalagem antes de você levar para dentro da cozinha. Porque se você não faz isso e a embalagem ela está contaminada, aí você pode contaminar as suas áreas de trabalho lá dentro e até os manipuladores. Então, esse é o primeiro ponto crítico que eu observo, que eu coloco, assim, que quem está trabalhando com comida tem que pensar como você está cuidando desse material no estoque. Depois entramos para dentro da cozinha, estamos no pré-preparo. Qual é o cuidado? O funcionário ali vai ter que usar máscara? Ele vai ter que usar luva? Não, não. Não existe. A instrução normativa da vigilância sanitária que foi publicada agora, recentemente, no mês passado, a gente vai colocar isso disponível no PRAS, para o pessoal que estiver interessado, não fala dessa obrigatoriedade da máscara e da luva. Por quê? O que quem trabalha com alimentos tem que ter como hábito? Higienizar bem as mãos. O que é higienizar bem as mãos? Lavar as mãos com água e sabão. Quando chega no início do trabalho, gente, do cotovelo para baixo e depois, durante o dia, do punho para baixo. Então, assim, eu cheguei para trabalhar, eu tenho que fazer essa higiene das mãos, onde eu vou esfregar bem. Aí a gente tem vários vídeos aí na internet mostrando. E, assim, por 20 segundos você fazendo isso dá conta, tranquilamente. Então, é importantíssimo que a cada operação dentro da cozinha você faça a higiene das mãos, né? Porque é isso que vai garantir que a sua mão não fique contaminada, nem pelo Covid e nem pelas outras bactérias ou outros micro-organismos existentes. Quando é que eu vou botar máscara? Então, assim, eu estou pensando no pré-preparo, estou trabalhando com a mão, porque toda hora eu estou lavando a mão, a gente lá na frente vai falar em contaminação cruzada, e eu tenho esse cuidado. O manipulador, ele não pode falar enquanto ele está manipulando o alimento. Mas isso é a norma lá de trás, da RDC 216 de 2004. Essa norma já existia. Isso lá já existia em 2002, na RDC 275. Vamos colocar essas normas, que são as normas da vigilância sanitária. Então, são antigas. As práticas sanitárias, né? Essas etiquetas que a gente está ouvindo falar agora, elas já existiam, e quem é nutricionista e quem trabalha com alimentos também sabe da luta para você fazer a pessoa entender a importância dessa prática na cozinha. Porque quando a gente fala, as nossas gotículas de salivas, elas caem, né? Aí ela vai cair no chão. Mas se eu estou falando em cima do alimento, ela vai cair em cima do alimento. Aí se eu tiver
é contaminado com Covid, eu não falei nada, então, assim, ainda não senti nada, então ainda estou ali trabalhando, eu posso contaminar esse alimento. Então, assim, até uma coisa que eu não falei lá atrás, quando o Manu falou da saúde do trabalhador, né, desse aspecto do trabalhador, o que que eu queria falar também que é importante para quem está trabalhando com isso? Todo manipulador de alimentos ou pessoa que trabalha nesse segmento ou em qualquer outro, acordou e não está se sentindo bem, está com mal-estar, acordou com a garganta arranhando, o nariz está diferente, está com uma dor de cabeça, liga para o trabalho e avisa. Porque uma recomendação da vigilância sanitária para qualquer trabalho é: você está doente, não vá trabalhar, porque você pode ser um possível transmissor. Mas aí a pessoa pergunta: pô, mas tudo agora vai ser Covid? Não, isso é o que a gente chama de medida protetiva. É proteção para o colega que trabalha junto com você, para o seu cliente, então você ficar em casa, e para a pessoa com quem você mora, né? Com quem você divide ali aquela habitação. Então, isso é o cuidado de saúde que a gente precisa ter, porque muitas vezes a gente vai ter uma infecção por Covid tranquila, eu não vou ter problema nenhum. Mas pode ser que lá o meu parente, que é idoso, vai ter isso de uma forma bem grave e pode vir até a óbito. E se o meu colega é uma pessoa também com uma idade avançada? Então, gente, essa doença faz com que a gente se preocupe com o outro, né? Que a gente tenha esse cuidado com o outro, porque a gente pode adoecer, mas a gente pode provocar doença no outro também. Então, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, é importante, quando a gente fala em cozinha. Agora, e se eu comecei a passar mal durante o trabalho? Eu não sentia nada disso em casa. Eu saí bem, mas aqui estou me sentindo mal, estou sentindo arrepio, acho que eu estou com febre. Imediatamente comunica a chefia, né, o seu responsável, o dono do estabelecimento, e se afasta, se coloca em um lugar reservado até você ir embora ou poder ir para uma unidade de saúde. Saia imediatamente do local de trabalho. Né? Porque aí a gente tem um risco, né? E a gente fala de não usar máscara por causa disso, porque a máscara, o que a vigilância sanitária fala para não usar máscara na cozinha? Isso não é uma norma, nem agora com Covid para dentro da área de produção. Porque a área de produção é uma área quente. Então, assim, você com máscara, você fica sufocado ali dentro. E depois, e efetivamente você precisaria estar trocando essa máscara cada 3 horas, porque como é um ambiente quente, você fica. A tendência do tecido ficar mais úmido também. Então, isso é uma outra questão também em relação à máscara. Em relação à luva, a gente tem luvas dentro do serviço de alimentação de uma maneira geral. A luva térmica, a luva de borracha para poder fazer limpeza. Então, eu vou ter que usar luva agora para fazer a produção dentro da cozinha? Também não é recomendado. Por quê? Porque a luva, se ela não for trocada a cada operação, ela é tão contaminante quanto a sua mão, porque ela fica contaminada também. A gente, quando eu dou aula, eu brinco com os alunos que eu falo que a luva faz com que as pessoas achem que tem uma super mão. Então, tem uma super mão. Eu não vou pegar nada. Tudo bem, está contaminando tudo, né? Porque você botou a luva e você manipula o alimento, corta o pão. Você corta o pão, você abre a maçaneta, você abre a porta ali, a maçaneta, você pega o negócio dentro da gaveta, na prateleira, você faz tudo com a... eu tô de luva. Tá, tudo bem. Tá de luva contaminada, né? Enquanto, se você tiver sem luva, então você vai ter que lembrar que tem que lavar a mão. E a luva, e na luva é assim, eu calcei a luva para fazer um processo, eu quando tiro a luva, eu tenho que lavar a mão, porque, tirei a luva, pronto, eu contaminei a mão com aquela luva que estava contaminada por alguma coisa ali. Então, assim, a luva exige um cuidado tão grande quanto a mão. Mas dentro da área de produção, em que momento eu vou usar a luva e a máscara? Essa é a grande questão. Sim. Na minha opinião, também porque trabalho com esse tipo de pesquisa, fazendo análise microbiológica de superfície, de equipamentos de proteção individual, que a gente chama, eu oriento que a luva seja utilizada no momento da finalização, aonde não vai haver mais tratamento térmico. Isso
é a coisa mais importante. Por quê? O vírus, com a temperatura, ele morre no calor. Então, ele vai morrer no calor seco, no calor úmido, ele vai morrer se ele estiver ali naquela superfície. Então, assim, eu contaminei o frango, não sei, sem saber, e aquele frango vai ser assado. Aquilo vai ser eliminado. Agora, eu estou falando de Covid, tá, gente? Porque a gente sabe que nas doenças alimentares, nós temos alguns micro-organismos que, depois que contaminam os alimentos, eles não são destruídos em algumas situações de temperatura, porque eles são muito resistentes. Então, assim, isso não serve para tudo. Eu estou falando aqui no Covid. Então, na minha opinião, como pesquisadora, né, e como professora sobre essa temática, lá na ponta do processo produtivo, quando você está na finalização e não vai ter mais tratamento térmico, ou você já fez a limpeza a sanitização daquele alimento, e você não tem como fazer uma nova sanitização, aí pensando nas frutas, nos folhosos, de uma maneira geral, que não vão passar por tratamento térmico e precisam ser higienizados, lavados e depois sanitizados, né, com cloro orgânico, com hipoclorito na diluição correta lá, né, de 1 colher de sopa para 1 litro, ou o produto, né, que é o cloro orgânico que vem lá com a diluição recomendada na embalagem. Então, eu sanitizei esses alimentos e higienizei esses alimentos, acabou. Eu não tenho outra operação de descontaminação se voltar a contaminar. Alguém está perguntando da temperatura? A temperatura recomendada no centro geométrico do alimento, que vai eliminar praticamente todos os agentes que causem doenças, inclusive o Covid, é a temperatura de 70 graus. Então, não estamos naquele momento adequado de comer a carne mal passada. E aí, para quem está perguntando do alimento cru, né, como a gente tem a comida japonesa, né? Então, assim, é complicado. Assim, eu comeria só se eu fosse em um lugar onde eu tivesse a total garantia de que aquele funcionário ele está em um estado de saúde perfeito, no sentido de não ter doença e de ter cumprido o protocolo sanitário no processamento daquele alimento. Então, assim, isso são coisas que a gente precisa olhar nesse momento, não dá para bobear. Então, chegamos lá no final do processo produtivo. O alimento cru e higienizado, o alimento pronto, preparado. Então, o funcionário usa ou não o equipamento de proteção individual? Ele pode usar, sim. Sim, aí você que está no seu delivery trabalhando, vai botar máscara, vai botar a luva para cortar o pão, né? Porque você não consegue cortar o pão sem manusear o pão para montar lá o hambúrguer, o cachorro-quente, você precisa segurar esse alimento, então aí é importante a luva. Agora, uma dica, e que dá trabalho, mas é hábito. Hábito é pele. Você tem que repetir aquilo várias vezes, sempre da mesma forma, para criar um padrão. É por isso que a gente cria hábito. É um padrão que você estabelece que se repete com frequência. Aí você cria hábito. Então, o pão. Vou cortar o pão lá da minha hamburgueria para poder entregar os sanduíches hoje? Eu calço a luva, lavo bem as minhas mãos, sempre lavando primeiro. Calço a luva, corto os pães, vou acondicionar ele em um lugar já próprio para aquilo, devidamente embalado com guardanapo. Acabei aquela operação, tiro a luva, lavo a mão, vou fazer uma outra coisa. Estou na finalização. Uso a máscara. Nessa etapa, eu recomendaria usar máscara na finalização para quem está trabalhando aí com delivery, para que a gente corra o risco. Mas aí tem um protetor de face também. Só que o protetor de face não impede que as gotículas de saliva fiquem contidas pela máscara, porque a máscara é uma barreira física.
Então, quando você fala, a saliva, tudo fica, aquelas gotículas, né? Elas ficam ali. Então, é importante isso. Você pode botar o protetor de face? Pode botar o protetor de face, mas ele é muito mais Perfeito. adequado no contato pessoa a pessoa, quando você vai atender pessoas para que ela, na hora que fale, não faça a expersão da saliva ou daquelas gotículas no seu rosto. Então, nessa finalização, eu aconselho o uso da luva dessa forma, o uso da máscara na montagem e sempre com cuidado na higienização e o cuidado de não fazer a contaminação cruzada, tá, gente? Porque, assim, eu tenho esse cuidado todo, calcei a luva, estou cortando pão, eu fui lá e meti a mão no armário para pegar a caixa, pronto, já acabei com aquela luva. Eu já não poderia voltar para cortar o pão. Aí vocês podem estar pensando aí do outro lado da telinha, né? Puxa, que coisa chata. Mas isso já era procedimento sanitário de quem faz alimento para delivery. Nós só estamos falando que agora o rigor tem que ser maior, porque você pode provocar uma infecção maior, diferente de outros micro-organismos que a gente tinha aí dentro do leque das doenças alimentares. Na verdade, a gente está agora reforçando, né, Graça? Todas essas medidas, né, que são importantes, que já eram conhecidas, né, que já deveriam ser conhecidas para quem faz a manipulação de alimentos, e que hoje ela precisa ser efetivamente reforçada, né, para que a gente não tenha realmente a contaminação em nenhum momento, né, seja por qualquer outro micro-organismo, seja pelo coronavírus, que hoje é a nossa maior preocupação, né? E aí você já até comentou um pouquinho sobre essa questão da contaminação cruzada, né? Que era uma coisa que estava aí na nossa pauta, né? Do que a gente ia comentar aqui. Aí você falou desse momento, né? De finalização, digamos assim, que a gente tenha do alimento, né? Que vai ser entregue. E aí, nessa hora da entrega, né? Quais são as preocupações? Tanto para quem está entregando, né? Pro entregador, né? O que ele tem que saber, para quem tem o entregador das suas encomendas, né? Quais são as orientações que essa pessoa tem que dar para o entregador, e a gente, enquanto consumidor, o que a gente tem que observar, qual é a nossa preocupação nesse momento da entrega especificamente? Ok. Antes, eu só queria voltar um pouquinho atrás, assim que a Manu Claro. falou da contaminação cruzada, eu falei também da contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? É quando eu transfiro micro-organismos de uma superfície contaminada para outra que não está contaminada. Um exemplo disso, eu estou na cozinha fazendo a comida, eu meto a mão na lixeira, que é considerada uma superfície que pode ser contaminada, estar contaminada, e volto para meter a mão no alimento lá que eu estou preparando. Muitas vezes eu transferi. Usar a mesma faca que eu estava usando no alimento cru para um alimento cozido. Trabalhar no mesmo tampo. Assim, eu estou limpando o frango e estou terminando a minha salada. Aí eu vou ter uma gastroenterite depois, eu vou falar, ai caramba, eu acho que foi aquela sobremesa. Não, mas foi às vezes o que estava contaminando o frango que você transferiu para a salada. Isso é contaminação cruzada. É por isso que as doenças alimentares no Brasil, 40% elas acontecem nas nossas residências. Então, assim, do número de doenças alimentares que nós temos, 40% acontecem nas residências. Por quê? Nós fazemos muito isso. Então, assim, é um desafio ensinar ao manipulador de alimentos não fazer isso. Então, isso da contaminação cruzada que a Manu falou, e eu esqueci um detalhe também que eu queria chamar a atenção para quem está trabalhando com delivery, que é a embalagem do produto. Então, no momento da embalagem do produto, muitas vezes a luva vai ser necessária. Pensa no hambúrguer. O hambúrguer ele vem em uma embalagem primária. A embalagem primária é aquela que tem contato direto com o produto, com o alimento. Aquele papel que é utilizado para embalar o hambúrguer, por exemplo. Então, eu tenho a embalagem primária. Eu monto o hambúrguer e boto ele na embalagem primária. Normalmente, essa ação você vai fazer com a mão. Assim, em casa, aí, quem está trabalhando no delivery,
quem está enrolando o docinho, então, assim, vai fazer isso. Ou tu tem uma mão muito limpa e sanitizada, né, com bom álcool a 70, que aí eu até recomendo que seja para isso, gente, o álcool a 70 líquido para superfície humana, pele, que a gente tem o álcool líquido a 70 para superfícies não biológicas e temos para biológica. Então, quem está trabalhando aí com delivery, preste atenção nisso. Não é ideal o álcool 70, esse, que ele é cremoso, porque ele leva uma substância que faz com que ele fique mais viscoso, mas ele também, assim, ele dá uma sensação ruim na mão, estranha na mão para quem está trabalhando, e ele fica ali, aquela substância, ela adere na pele e fica mais tempo. Então, a líquida, ela é melhor para essas situações. Então, nesse momento, né, é importante trabalhar com a luva, eu considero assim, fundamental. Então, embalei o alimento, todos eles, isso é processo. Gente, eu tenho 10 sanduíches para entregar. Eu embrulho os 10 sanduíches, deixo tudo ali arrumadinho. Pronto. Peguei a caixa da embalagem secundária, que é aquela caixinha onde eu boto dentro. Eu vou pegar isso, vou botar nessas caixinhas. Depois eu posso, nessa mesma operação, botar naquela embalagem maior, ou o ideal seria até ter uma outra pessoa para fazer isso. Mas veja bem, eu tenho que fazer primeiro o contato com a embalagem primária. Porque depois que eu fiz, eu embalei na primária, botei na caixinha, botei dentro da bolsa, botei mais 10 hambúrgueres para entregar. Tira aquela luva e joga fora. Por quê? Você já tocou as embalagens com essa luva. Então, assim, o ideal seria ter uma pessoa só para cuidar da embalagem primária e uma outra para cuidar dessa outra parte, porque já não vai meter a mão no alimento. E aí sim você pode contaminar o alimento dessa forma. Então, assim, são coisas que já deveriam ser feitas na prática, né? Agora a gente está reforçando, porque a gente tem esse risco de um vírus que tem essa transmissibilidade, tem uma letalidade grande e exige um tratamento de saúde também, às vezes, maior. Agora, terminei essa parte, estou entregando o meu produto para o meu entregador. Quem é esse meu entregador? O meu entregador é aquela pessoa que, na folga, fica sentado com os outros entregadores lá na esquina da rua, né? Então, assim, eu tenho que saber qual é a condição de saúde dele, porque ele pode ser um transmissor importante, porque ele circula, ele tem contato com outras pessoas, ele está na rua, muitas vezes ele não tem cuidado com as mãos, ele trabalhando quando pensa ao entregador. Então, a minha orientação, oriente o entregador. Oriente, treine o entregador, fale com ele dos riscos da doença, explique para ele qual é a importância dele no processo do seu trabalho. Porque se você tiver feito isso tudo bonitinho, mas o entregador falha na parte que ele tem que fazer, você perde totalmente a confiança do seu cliente. Quando a gente está falando de entregador, a gente está falando da entrega final do seu trabalho, do seu produto, do alimento que aquele cliente vai consumir. Então, primeiro, o entregador, ele tem que estar vestido, sapato fechado, calça comprida, tem que estar com casaco de proteção, ele tem que estar com a roupa de proteção se ele vai entregar de moto, por exemplo, se vai entregar de bicicleta. Então, isso é uma questão, né? A gente podia fazer uma live só sobre isso, falar a saúde do trabalhador, desses trabalhadores, Sim. mas não vou falar sobre isso, não. Isso é uma coisa que me toca profundamente. Quem trabalha comigo sabe que, os alunos que estão me ouvindo, sabem que eu tenho uma preocupação enorme com as pessoas de uma maneira geral. E às vezes a gente vê o entregador assim, né? De short, de chinelo, sem proteção. Então, assim, isso também não vai dar uma confiança no seu produto. Então, essa entrega é importante. Então, primeiro, a vestimenta do seu entregador, que precisa estar orientado sobre a conduta dele no momento da entrega. Qual é a conduta dele no momento da entrega? Ele chegou na casa da pessoa, antes de tirar
a embalagem do baú, ele tem que fazer a sanitização da mão dele com álcool 70. Ele tem que fazer. Isso é uma recomendação até Sim. de outros países. Em outros países a recomendação é essa. Por quê? Ninguém sabe onde ele botou a mão antes de chegar aquele momento, então, de repente, você cuidou da sua embalagem toda bonitinha, a embalagem está 10, não tem perigo nenhum, aí o entregador, com a mão dele contaminada, contamina a embalagem. A gente já tem a preocupação com a questão da embalagem. Então, isso é a primeira coisa. Depois, ele fez essa entrega, aí sim ele vai fazer a operação de pagamento. O ideal até que se faça hoje transferência bancária, mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Você muitas vezes vai pagar na hora. Então, vai pagar na hora, ele vai dar a maquininha, ele vai fazer a operação e ele, depois dessa operação, deveria também fazer a sanitização das mãos. Em relação a esse suporte que ele coloca a embalagem dentro, isso tem que ser higienizado, tem que ser limpo e desinfetado, e isso tem que ser feito diariamente. Então, assim, a sua orientação para esse entregador tem que ser nesse sentido. E o entregador apresentou uma condição de saúde delicada, imediatamente você tem que pedir que ele te comunique para que ele fique afastado do trabalho, das atividades dele, até que se certifique de que não tem Covid, né, ou que se cumpra aquele período, aquele prazo de 14 dias, que é o recomendado, né, pela Organização Mundial de Saúde, que realmente, gente, é o tempo assim, do início dos sintomas de uma infecção e da progressão da doença até a finalização dela. Então, esse é o cuidado com o entregador. Agora, esse entregador, quando ele chega lá na sua unidade, ele vai entrar dentro da cozinha? Ele vai ficar lá na cozinha tomando cafezinho, com aquela roupa que ele andou da rua? Não. O entregador, ele entrega, você tem que ter um guichê, alguma coisa, uma porta, uma janela, aonde você vai fazer a entrega para essa pessoa e essa pessoa vai botar ali dentro e vai fazer a entrega. Agora, qual é o cuidado que você tem que ter? Você que está recebendo. Primeiro, o chinelo e o short, aí você já viu que a coisa está um pouco mais complicada, mas pode ser que aconteça. Então, assim, uma dica que eu dou para o pessoal que está preocupado com isso é isso, olhar a condição do entregador, porque a gente até vai ver a preocupação, né, de quem está produzindo também em relação aos trabalhadores, né? Depois, uma outra coisa também é o local, e uma outra coisa também é quando você recebe. Você recebeu. Então, assim, o ideal, gente, para quem está trabalhando com delivery, eu dou uma sugestão, utilizar a embalagem terciária nesse momento. Esses dias eu fiz um pedido, tinha muito nada de delivery, e pedi de uma lanchonete que a gente costumava pedir. E eles agora adotaram uma embalagem terciária. Então, essa embalagem é onde eu boto todas as embalagens dentro. Então, a embalagem primária é aquela que entra em contato com o alimento. A embalagem secundária é aquela onde eu vou colocar aquele alimento embalado, é aquela caixinha lá do hambúrguer. E a embalagem terciária é aquela bolsa onde eu boto o hambúrguer, boto a bebida e vou fazer a entrega. Então, o que eles estão fazendo aqui que eu achei super legal? Eles botaram tudo na embalagem terciária e lacraram. Então, ninguém tem acesso àquele produto ali dentro. Chegou para mim lacrado. Se tivesse vindo sem lacre, eu ia ficar preocupada. Poxa, então foi violado, alguém mexeu. Então, para quem está trabalhando com delivery, se tiver a possibilidade, isso dá uma confiabilidade maior ao seu trabalho. E facilita a vida de quem está recebendo, porque você que está recebendo, você fez a operação, pegou a embalagem, botou em algum lugar, tirou da embalagem essa embalagem terciária e você está com as embalagens secundárias. As embalagens secundárias, você deve fazer uma limpeza com álcool 70, não recomendo usar hipoclorito, porque o hipoclorito, ele é tóxico, ele em contato com material orgânico, ele forma uma substância química, que é uma substância química importante chamada trialometano, tem esse nome aí grandão.
e ela é tóxica, e alguns estudos indicam até um grau de carcinogenicidade com essa substância. É por isso que quem está fazendo desinfecção de folhas e frutas em casa com a água sanitária comum, com hipoclorito comum, que é instável e forma o trialometano, precisa fazer um enxágue. Não pode consumir sem fazer o enxágue e não pode usar nessa concentração superior que eu falei. Então, uma colher de sopa são mais ou menos 15 ml para 1 litro d'água, você deixa ali de 20 a 30 minutos, depois enxágua na água filtrada ou na água potável e você vai consumir aquele alimento tranquilamente, sem risco. Então, eu não aconselho a limpeza dessas embalagens com hipoclorito. Façam essa limpeza com álcool 70, não precisa ser um grande volume. Você limpa a embalagem, depois você abre ela, faz a sua sanitização da mão. Poxa, a embalagem primária, será que ela vai estar contaminada? Bom, a gente tem que acreditar que não vai estar, porque essa embalagem é uma embalagem, inclusive para quem trabalha aí com comida transportada, é uma embalagem que ela tem que ficar guardada em um lugar protegido. Ela não é como aquela embalagem de papelão que você vai botar em qualquer lugar, porque ela vai ter contato direto com o alimento. Pronto. Tirei, lavei a minha mão, abri a embalagem primária. Como é que eu pego o sanduíche? Com mãozão, que eu meti a mão na embalagem primária? Não, gente. Pega um pegador, tira o sanduíche ali daquela embalagem, bota em um recipiente, vira a batata frita em um outro recipiente e consome o alimento tranquilamente. Não precisa botar o alimento outra vez no forno, no micro-ondas, como algumas pessoas estão fazendo, até porque tem alimentos que você não vai poder fazer isso. Aquele bolo lá do aniversário que você encomendou, não vai dar para você botar em nenhum lugar para matar, eliminar nenhum micro-organismo que esteja ali presente, tá bom? Então, assim, é um pouco trabalhoso. Eu estou falando isso, eu fiz essa experiência aqui em casa essa semana para ver se a coisa ia funcionar legal, para que eu pudesse dizer a vocês também, né? Então, assim, foi bem engraçado, eu e meu filho Pedro, na maior operação de receber a comida no delivery. Mas, assim, para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo, né? E, assim, acreditando que tudo isso vai passar, né? E que esses cuidados são os cuidados que a gente precisa exercer nesse momento, né? Uma questão de saúde pública, uma questão de cuidado com o outro, né? É verdade. Graça, foi excelente. Acho que você trouxe, né, para a gente aqui bastante informação e com um cuidado muito grande na sua fala, né, trazendo essas informações de uma forma muito clara. Quem está aqui participando colocou, inclusive, isso aqui que vocês falou, né, com uma clareza muito, muito grande. Obrigada. Algumas pessoas fizeram as perguntas que eu acho que você foi até respondendo aí no meio do caminho, né? Minha irmã até colocou aqui, né, cuidado com cloro, né, com os resíduos de cloro, e por conta dos trialometanos que você comentou. Isso até, Manu, até quando você limpa as embalagens que vem assim, o arroz, o feijão, sim, assim, cuidado sim, com a quantidade de cloro que você está usando. Exatamente. Ela falou até também que a questão da saúde do trabalhador, que eu acho que a gente pode depois pensar, né, além da nossa programação, alguma coisa sobre isso, né, sobre a saúde do trabalhador, quanto que é importante, né, e que essas pessoas estão vivendo um momento agora também preocupante em questão de desemprego, né, de conseguir se colocar no mercado de trabalho. Então, todo esse cuidado, a gente pensa nisso também, né? Então, acho que foi bacana você trazer esse esclarecimento para essas pessoas também que estão trabalhando, né, que precisam, né, garantir o seu sustento de alguma forma. Eu acho que você conseguiu aqui trazer para a gente bastante informação importante sobre a questão do delivery, que hoje é uma das coisas que as pessoas têm utilizado, né, em algum momento, né, para conseguir se alimentar em casa, já que a gente não tem os restaurantes abertos, enfim, né? Então, essa logística que acaba sendo mais interessante para quem está em casa. Bom, acho que a gente está no nosso tempo aqui. Se ainda tiver alguma perguntinha, se alguém quiser fazer alguma perguntinha, a gente só tem 4 minutos para finalizar aqui a nossa live. Quero agradecer também, né? Eu acho que foi muito legal, uma oportunidade mesmo de fazer
essa orientação a gente vai colocar na página do PRAS, né? Essas referências eu acho que são importantes, né? Sim. Até mesmo nós já temos, né? Nós fizemos um trabalho desde o início da pandemia, né? De informação sobre essas questões sobre as quais eu falei hoje, então vocês podem procurar aí. E eu quero dizer que, para quem está trabalhando com produção de refeições em casa, no delivery, que está fazendo salgadinho, não deixem de fazer, continuem trabalhando em casa, tenham bastante cuidado, assim, da forma como eu falei, cuidado com o produto que está comprando, a forma como você está lá na sua cozinha. Procure separar a cozinha do trabalho da cozinha doméstica. No momento que você está cozinhando para fora, evite a circulação de outras pessoas ali dentro daquela área. Aliás, não deve acontecer, não deve. Eu estou trabalhando para entregar, não é a Ó, vai cozinha doméstica, é a finalizar. cozinha profissional dentro de casa.